Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Física do ano letivo de 2020. Nessa aula abordaremos o tema eletrostática, no qual falaremos sobre noções de carga elétrica, corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado. Eu sou o professor Francisvaldo de Lima Coelho, mais conhecido como Sivaldo Coelho. Sou licenciado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFP, campus de Picos. Pois bem, o que é eletrostática? Bom, a eletrostática é uma área da eletricidade que estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas que estão geralmente em repouso. Esse tipo de eletricidade é conhecida como eletricidade estática e encontra-se em toda parte, sendo seus efeitos perigosos quando não há o devido conhecimento, né? Geralmente, a eletricidade estática acontece quando levamos um pequeno choque ao pegar na maçaneta da porta, né? Ao retirar uma blusa de lã e ouvir estalos, e por aí vai. Isso acontece porque tudo que existe no universo possui uma grande quantidade de carga, mas nem sempre conseguimos notá-la, né? Por causa do equilíbrio que há entre elas, ok? Para conhecermos mais sobre eletrostática, nós precisamos conhecer os conceitos de nêutrons, prótons e elétrons. O que são nêutrons? Nêutrons são partículas eletricamente neutras, como o próprio nome já diz. Ela não tem carga positiva nem negativa, ela é neutra, é uma partícula desprovida de carga elétrica. Prótons são partículas carregadas com carga positiva, certo? Cargas elétricas positivas, enquanto que elétrons são partículas carregadas com cargas elétricas negativas. Na imagem, podemos ver um átomo no qual o núcleo é composto por prótons, representado pelo sinal de mais, e nêutrons sem representação de sinal, já que ele é desprovido de carga elétrica. E ao redor do núcleo, os elétrons, representados pelo sinal de menos. Tá? Daí a gente conclui que o átomo ele é constituído de prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. A carga elétrica é uma propriedade física que determina as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Através de experimentos, identificou-se que 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é o menor valor que pode ser encontrado de forma isolada na natureza. Então, por conveniência, ficou determinado que esse é o valor da carga elementar, certo? Esse valor da carga elementar corresponde ao valor da carga do próton e do elétron. Os efeitos gerados pela carga de um próton são de mesma intensidade dos efeitos gerados pela carga de um elétron. Devido a este fato, é atribuído um mesmo valor em módulo, para a carga de um próton e de um elétron. Como eu disse, esse valor é chamado de carga elementar. Esse valor é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Como dito, prótons são partículas que são carregadas com carga positiva, enquanto os elétrons são partículas carregadas com carga negativa. Como o valor para a carga do próton e do elétron são o mesmo, eles têm o valor da carga elementar, que vale em coulomb 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Próton positivo, elétron negativo. A unidade no Sistema Internacional para a Carga Elétrica é uma homenagem ao físico e engenheiro francês Auguste Charles de Coulomb.
Corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado. A única modificação que um átomo pode sofrer sem que haja reações de alta liberação e ou absorção de energia é a perda ou ganho de elétrons. Por exemplo, ao atritarmos um pente no nosso cabelo, né, e depois colocarmos esse pente próximo a pedacinhos de papéis, o que vai acontecer é uma atração, né, por parte do pente, né, dos papéis. O pente vai atrair os papéis. Isso ocorre porque no processo de atrito entre o pente e o cabelo aconteceu uma eletrização do pente, né, uma vez que os cabelos têm carga elétrica, essas cargas são transferidas para o pente, fazendo com que o pente fique eletrizado, podendo assim atrair os papéis que estão eletricamente neutros, certo? Então, corpo neutro. Um corpo é chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de elétrons, né, fazendo com que a carga elétrica total sobre ele seja nula. Nesse caso, ele estará desprovido de carga elétrica. O corpo fica eletrizado negativamente quando ele tem maior número de elétrons do que de prótons, fazendo com que a carga elétrica sobre ele seja negativa. E o corpo fica eletrizado positivamente quando ele tem maior número de prótons do que de elétrons, fazendo com que a carga elétrica sobre ele seja positiva. Então, observe bem, para o corpo ficar eletrizado negativamente, ele precisa ter mais elétrons do que prótons, tá? Então, maior número de elétrons do que de prótons. Isso faz com que ele fique negativamente eletrizado. E para que um corpo fique eletrizado positivamente, ele tem que ter maior número de prótons do que de elétrons, tá? Maior número de prótons do que de elétrons. Então, se ele tem mais prótons do que elétrons, como os prótons têm carga positiva, ele vai ficar eletrizado positivamente. Se ele tem mais elétrons do que prótons, como os elétrons têm carga negativa, ele vai ficar eletrizado negativamente. Série triboelétrica. Bom, a série triboelétrica é organizada de modo que o material que possui posição superior na lista adquire carga elétrica de sinal positivo, ou seja, ele vai perder aquelas partículas de carga negativa, ficando assim positivo, tá? Se ele perde carga negativa, ele fica positivo, pois ele está perdendo elétrons. Assim sendo, o material de posição inferior recebe elétrons e é eletrizado negativamente, tá? Quando ele recebe elétrons, ele está recebendo cargas de sinal negativo, tá? Se ele recebe cargas de sinal negativo, por mais que ele esteja ganhando, na verdade ele fica eletrizado negativamente, certo? Corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado. Bom, quando o corpo é positivo, ele tem mais prótons do que elétrons, né? Já que o próton tem carga positiva. Então, nós podemos ver aqui que ele tem 5 prótons e apenas 3 elétrons. Nesse caso, ele está eletrizado positivamente. Quando o corpo é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? 5 prótons e 5 elétrons. Então, isso quer dizer que a carga elétrica total dele é nula. Nesse caso, ele está neutro. E quando o corpo está eletrizado negativamente, ele tem maior número de elétrons do que de prótons, né? Observe que nós temos aí
6 elétrons e apenas 3 prótons. Nesse caso, ele está eletrizado negativamente. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer alguns exercícios de fixação, né, para compreendermos melhor os conceitos apresentados. Julgue os itens a seguir. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons. Bom, vamos lá. Se o corpo tem mais carga positiva, né? Se o corpo tem carga positiva, ele possui mais prótons do que elétrons. Os elétrons são negativos, enquanto que os prótons são positivos, certo? Sendo assim, se ele tem carga positiva, consequentemente, ele tem mais prótons do que elétrons, certo? O item 1 está correto. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Corretíssimo, né? Se ele tem 2 prótons e 2 elétrons, ele tem a mesma quantidade de carga positiva que a mesma quantidade de carga negativa. Então, essas cargas se anulam, fazendo com que o corpo fique neutro, né? Então, dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. 3. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. É falso. Como vimos lá na imagem, o núcleo do átomo é formado por prótons, carga positiva, né? E nêutrons, partículas sem carga. Então, prótons e nêutrons constituem o núcleo do átomo, enquanto que os elétrons constituem a eletrosfera, tá? Os elétrons com carga negativa constituem a eletrosfera. Então, o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons, e não por elétrons e prótons, tá? Então, nós temos 1 e 2 apenas como afirmativas corretas. Letra A é o nosso gabarito, tá? Questão 2. Quando um corpo exerce sobre o outro uma força elétrica de atração, pode-se afirmar que um tem carga positiva e o outro negativa? Não necessariamente, tá? Pelo menos um deles está carregado eletricamente? Sim. Vimos no exemplo a imagem onde a gente atritava o pente ao cabelo, né? O cabelo estava carregado eletricamente e o pente estava neutro, certo? Então, nesse caso, o pente ficou carregado eletricamente e exerceu sobre os papeizinhos no processo depois uma força de atração. Então, pelo menos um deles está carregado eletricamente, que no caso era o pente. Os papéis estavam neutros, certo? No caso aqui, um possui maior carga que o outro. Não é isso. Os dois são condutores, também não necessariamente. Pelo menos um dos corpos conduz eletricidade. Também não necessariamente, tá? Aqui não. Então, nosso gabarito é letra B. Questão 3. Quais os portadores livres de carga elétrica nos metais? Pessoal, as partículas que podem ser portadoras de carga são os elétrons. Por quê? Porque é muito difícil você fazer com que haja movimento de prótons, tá? É muito difícil você conseguir retirar prótons de um material. É muito mais fácil você conseguir retirar elétrons. Então, se esses elétrons são retirados de um material, eles podem chegar a um outro material. Nesse caso, eles estão portando
portando cargas elétricas, tá? Então, quais os portadores livres de carga elétrica dos materiais? São os elétrons livres. Questão 4. Da experiência de Millikan, concluiu-se que qualquer quantidade de carga elétrica é múltipla de uma carga elementar que é igual a... Qual é o valor da carga elementar que foi definida? Ela foi definida experimentalmente, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Esse é o valor para a carga elementar. O 9 está um pouquinho feio, mas entendam aí como 9, tá? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse é o valor da carga elementar. Então, da experiência de Millikan, concluiu-se que qualquer quantidade de carga elétrica é múltipla desse valor, que corresponde à carga do elétron, que é negativa, e do próton, que é positiva, ok? Então, a carga do nêutron, o nêutron não tem carga, essa alternativa está errada. Carga do átomo de hidrogênio, não, também está errada. Carga do elétron, se tivesse aqui carga do próton, também poderia ser, tá? Carga do elétron. Um coulomb, não. Não, um coulomb não. Um ampere também não, tá? Então, letra B, aliás, letra C é o nosso gabarito. 5. A experiência de Millikan possibilitou a determinação de uma constante física que é... Então, como vimos na questão anterior, podemos responder essa questão aqui, né? A experiência de Millikan possibilitou a determinação de uma constante física que é a carga elementar, representada por E, tá bom? E é a carga elementar, ou seja, a carga do elétron, que em módulo é igual à carga do próton, tá? Carga do próton. A diferença é o sinal, de menos para o elétron e de mais para o próton. Mas a partir do momento que a gente desconsidera os sinais, ou seja, a gente coloca em módulos, essas cargas são iguais. Portanto, a experiência de Millikan possibilitou a determinação de uma constante física que é a carga elementar. Nosso gabarito é a alternativa A. Ok, pessoal? Por aqui vamos finalizando nossa primeira aula. Nos encontramos na segunda aula para continuarmos prosseguindo com o desenvolvimento daquilo que será fundamental para a nossa disciplina. Até lá!